sou Vanessa Carvalho, sou consultora de marketing para profissionais independentes, autônomos, gente que tem seu próprio negócio. E esse aqui é um dos vídeos do conteúdo, do vlog de conteúdo do South by Southwest. Eu tô gravando direto daqui de Austin, no Texas, e eu te convido a acompanhar. Cada vídeo eu falo de um assunto que eu pincei de todas as palestras, todos os conteúdos que eu assisti por aqui. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que se repetiu em todas as palestras, todas, não tem nenhuma exceção. Até daqueles conteúdos que eu achei que não fossem falar disso, estavam implícitos. O que eu tô falando? Eu tô falando de atividade cerebral, eu tô falando da neurociência ajudando a gente a entender melhor as decisões do nosso cliente, os comportamentos de consumo, e isso é algo que já está completamente enraizado aqui. A atividade cerebral do nosso cliente, quando ele toma a consciência de algo nosso ou ele entra em contato com algum conteúdo, ele dispara, essa atividade cerebral dispara reações emocionais. Essas reações emocionais levam o nosso cliente a determinados comportamentos e possíveis decisões que ele vai tomar. Então, eu vou te dar 5 recomendações de como você pode trabalhar melhor a sua comunicação, a sua divulgação, o seu posicionamento, levando em conta aquilo que vai funcionar melhor para a conexão cerebral do seu cliente. Porque hoje, uma das coisas que a gente mais quer é que o nosso cliente compreenda, além da compreensão consciente, ele consiga sentir e compreender a nossa marca, a nossa comunicação e se conectar com a gente através das emoções. Quando a gente consegue estabelecer uma conexão emocional com o nosso cliente na nossa comunicação, aumenta em 15% a eficiência da mensagem. Então, hoje a gente dispõe de recursos, de estímulos, de canais e, por incrível que pareça, outro dado que eles mostraram é que 44% das pessoas não usam todos os recursos que existem dentro das redes para potencializar essa conexão emocional. Então, eu vou te dar essas 5 recomendações, eu espero que a partir de agora isso mude para você. A primeira recomendação é: reforce a mesma mensagem em diferentes canais. Inclusive eu já falei sobre isso num outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui para você assistir depois, mas qual que é o objetivo? Quanto mais vezes você repete a sua mensagem em diferentes canais, mais isso levará à memorização do seu cliente. A segunda dica é: sempre elabore a sua comunicação baseado numa resolução de problemas. O seu cliente, ao receber a sua mensagem, ele tem que perceber que você resolve um problema para ele. Então, conecte-se com o interesse de verdade dele, com os desafios que ele enfrenta. Seja bastante específico para que ele consiga falar assim: realmente eles me entendem. Então, quando você faz esse tipo de comunicação mais empática, quer dizer que você consegue se colocar no lugar do seu cliente e entender onde machuca o sapato, onde está o calo, onde dói. E aí, quando você fala diretamente com a dor dele, você consegue estabelecer uma conexão muito melhor. E a terceira dica: estabeleça com emoção. Então, o que acontece? Quando você conecta a emoção com o seu cliente, você consegue levar ele para outro nível de decisão. Você consegue fazer ele sentir de fato que aquilo é para ele, aquilo tem uma conexão. Lembra que eu falei que quando você consegue criar uma conexão emocional na mensagem, você aumenta em 15% a eficiência dela? Então, é exatamente isso. Até teve uma outra palestra muito interessante de como que os emojis são criados. É muito mais complexo do que eu imaginava, por exemplo. Tem muitos aspectos sociais, políticos, éticos relacionados ao significado daquilo. E o emoji hoje virou uma linguagem visual e uma linguagem não verbal que você pode e deve abusar na sua comunicação. Então, além de você trazer uma comunicação mais emocional mesmo, que você consiga colocar emoção nas suas palavras, que você consiga colocar emoção na forma como você fala
fala com o seu cliente, você também pode usar os emojis como apoios visuais. Sabe aquela coisa que a gente fala às vezes a mensagem por escrita, ela não diz exatamente como eu queria que parecesse? Pois então, o emoji serve exatamente para isso, para você usar como um recurso, como um apoio. E além disso, quando a gente fala de emoção, a gente fala de pessoas, e pessoas se conectam com outras pessoas. Então, antigamente, a gente falava de marcas falando para suas audiências. Hoje em dia, isso não existe mais. A gente tem que cada vez mais tornar as marcas humanas, tornar as marcas pessoas. Então, se você, por exemplo, é uma marca e você quer colocar uma pessoa na linha de frente para ela ser o porta-voz, faça isso. Isso é um excelente caminho. Ou se você é a sua própria empresa, se você é um consultor, um professor, você é o seu negócio, use isso, use o recurso pessoal, você se conectando com seus clientes de uma maneira muito mais interessante, muito mais emotiva. Que me leva para a próxima dica, que é estabelecer identificação e associação emocional com o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Quando o seu cliente, lembra que você falou da resolução de problemas, então você já mostrou para ele que você resolve um problema que ele tem, e aí você consegue criar uma identificação, ele se identifica com você, ele se identifica com o que você faz, com o seu método de trabalho, com a sua marca, com o seu produto, e você dispara uma associação emocional, que pode ser, por exemplo, orgulho de comprar o produto que você tem, uma ansiedade por resolver um problema que ele tem através da sua solução. Então, pense sempre como uma cadeia. Você tem uma mensagem, você tem uma emoção estabelecida naquela mensagem, você tem uma resolução de problema, você cria identificação com o seu cliente, ele se identifica com você, com o que você faz, que no fundo, pare e pensa. É exatamente isso que a gente faz quando a gente toma uma decisão, quando a gente escolhe comprar um produto, quando a gente escolhe aquele produto e não o outro. Então, pela identificação, aquilo tem mais a ver comigo, aquilo tem mais a ver comigo por quê? Porque tem os meus valores, tem aquilo que eu acredito, tem uma emoção que eu gosto, eu me identifico. É basicamente isso. E a última dica é contar histórias. Então, contar histórias a gente tem que fazer em tudo que a gente faz. Então aqui, eu tô fazendo um vídeo para você, eu tô contando uma história, que eu estou aqui em South by Southwest, no Texas, e eu estou te contando tudo que eu vi, e eu tô te passando uma informação que vai te levar de um ponto ao outro, eu espero. Então eu espero que quando você saia desse vídeo, você saia diferente, você tenha novas informações. E é basicamente isso que você tem que fazer com o seu cliente também. Então você conta uma história com um post, você conta uma história com fotos, você conta uma história para ele que vai levar ele de um ponto ao outro. E aí quando você coloca essa contação de histórias, você leva ele a uma jornada. E aí você faz com que a compreensão da mensagem potencialize muito mais. Então aquela coisa de fazer um post aqui, outro post lá, manda um e-mail, tudo solto, isso não existe. Conte uma história. Quando você monta uma campanha, você está contando uma história. Então esse foi mais um vídeo aqui do vlog de conteúdo do South by Southwest. Eu te convido para ver os outros conteúdos também e a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau!